O sol estava se pondo lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e laranja. O vento soprava suavemente entre as árvores, e o som da água batendo contra a margem do lago era como uma canção de ninar para os ouvidos de Homza. Ele havia se mudado para aquela comunidade há apenas 2 meses, procurando paz após anos de trabalho estressante na cidade. A pesca era seu refúgio, seu momento de silêncio e reconexão com ele mesmo. Sentado na beira do lago particular da comunidade, ele lançava sua linha com calma. Seus pensamentos se perdiam entre lembranças, planos e a beleza do momento. Era um lugar tranquilo. Pelo menos, era o que ele pensava. Você aí, o que pensa que está fazendo? A voz estridente cortou o silêncio como uma faca. Homza virou-se lentamente e viu uma mulher marchando em sua direção, com passos duros e expressão severa. Vestia uma camisa estampada, carregava uma prancheta sob o braço e usava óculos escuros, mesmo com o sol quase se pondo. Boa tarde, disse ele, tentando manter a calma. Sou Caron, presidente da OA, desta comunidade, e pesca é estritamente proibida aqui. Você não leu o regulamento? Homza piscou. Confuso. Na verdade, li sim, e não vi nenhuma cláusula que proíba a pesca para residentes. Caron bufou. Você deve ter lido errado. É claramente proibido por razões de segurança e manutenção ecológica. Você está violando as regras. Com todo o respeito, senhora Caron, estou dentro do meu direito. Moro aqui, pago minhas taxas, e estou apenas pescando tranquilamente. Caron puxou a prancheta, rabiscou algo furiosamente e disse: você será multado em $2.000. É o regulamento, e caso insista em discutir, encaminharemos para o Conselho Disciplinar da OA. Homza sentiu um frio subir pela espinha. Não era pelo valor, que sim, era absurdo. Menos mas pela maneira como ela falava, como se tivesse acostumado a controlar, a intimidar, a impor regras que talvez nem existissem. Ele tentou argumentar. Uma última vez, senhora, posso mostrar o manual. Acho que houve um mal-entendido. Caron se inclinou para a frente, olhando-o por cima dos óculos e disse, em tom cortante, eu sou o manual. Sem mais uma palavra, ela se virou e foi embora, deixando Holmes atônito. Ele olhou para sua vara de pesca, para o lago calmo à sua frente, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma indignação silenciosa, porém profunda, guardou lentamente sua vara. Juntou seus pertences e caminhou de volta para sua casa. Seus vizinhos o observavam pelas janelas, menos alguns com olhares de pena, outros com medo, como se já conhecessem aquele tipo de confronto. Caron era uma figura conhecida por ali e temida. De volta à sua sala, Holmes assentou-se no sofá, sem acender nenhuma luz. Apenas ficou ali, olhando para o vazio. A multa, o tom dela, a Rotkin, algo dentro dele despertou. Ele havia deixado sua antiga vida justamente para fugir desse tipo de conflito. Mas agora, parecia que a injustiça havia batido a sua porta, disfarçada de autoridade comunitária. Foi até a estante e puxou uma pasta antiga. Nela, estavam seus documentos da época da faculdade de Direito. Ele nunca exercera a profissão, mas havia estudado anos para entender leis, regulamentos e, especialmente, abusos de poder. Sentou-se à mesa, ligou o notebook e começou a procurar regulamentos da OA, direitos dos residentes, limites da atuação de presidentes de associações. Em menos de meia hora, já tinha encontrado algo interessante. Nenhum artigo proibia diretamente a pesca no lago, desde que fosse feita por moradores e com equipamento recreativo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, contido menos, mas que carregava algo mais. Resistência. Homza, então digitou um e-mail educado, mais firme, endereçado ao RA, solicitando a retirada da multa injusta, anexando o trecho do regulamento que comprovava seu ponto. Antes de enviar, olhou novamente pela janela. A lua agora refletia no lago calmo como antes, mas dentro de Homza, uma pequena tempestade começava a crescer. Aquela mulher não fazia ideia do que havia despertado. A noite avançava silenciosamente sobre a vizinhança. Luzes de varanda se apagavam uma a uma, e os sons da natureza voltavam a dominar o ambiente. O canto dos grilos, o murmúrio do vento nas árvores e o ocasional coltear de sapos perto do lago. Mas na casa de número 27, uma luz seguia acesa. Homza estava acordado. Seu notebook estava repleto de abas abertas, documentos legais, fóruns de residentes, regulamentos da OA e um grupo fechado no Facebook chamado Vítimas da Caron do Lago. Sim, ele não estava sozinho. Ao entrar nesse grupo, Homza descobriu algo surpreendente. Havia outras pessoas que também haviam sido multadas, ameaçadas ou humilhadas por Caron. A diferença era que todos, até então, haviam recuado. Alguns haviam se mudado, outros aceitaram pagar multas, e alguns até choraram em público, como relatavam dos posts. Mas Homza era diferente. Ele não recuaria.
Na manhã seguinte, vestiu uma camisa simples, calça jeans e pegou uma pasta preta. Com alguns documentos, foi até o escritório da OA, que ficava dentro do clube da comunidade. Lá estava Caron, sentada atrás de uma mesa grande de madeira escura, sorrindo falsamente enquanto organizava papéis. Senhor Romisa, que surpresa! Egridvel, disse ela, com uma voz tão doce quanto um espinho envenenado. Vim entregar este requerimento formal, disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. É uma solicitação para a revisão da multa. Inclui cópia do regulamento da OA e também os direitos legais dos moradores. Caron folheou os documentos com desdém. Nós não aceitamos contestações. Sem agendamento? Já fiz o agendamento. Tá no sistema. Hodge S. Nove, respondeu ele. Calmo. Ela o olhou fixamente por um momento. Algo em seus olhos revelava que ela não estava acostumada à resistência, mas manteve o sorriso no rosto. Tudo bem, iremos avaliar, mas devo avisá-lo. Há penalidades adicionais para quem insiste em infringir as regras. Omeza sorriu, gentilmente. E também há consequências legais para quem abusa da autoridade. Depois daquela visita, ele começou seu verdadeiro plano. Reuniu-se com alguns vizinhos, discretamente, em um churrasco casual na casa do Sr. Rodrigues. Ele conversou com um casal idoso, que havia recebido uma multa por grama, fora do padrão. Na casa de Jéssica, mãe solo de 2 crianças, ele ouviu sobre uma advertência absurda por deixar brinquedos. No quintal, ele anotava tudo: datas, valores, nomes, sentimentos. Romisa percebeu que Caron não era apenas rígida, menos, ela era seletiva. Mirava nos mais novos, nos recém-chegados, nos que não sabiam seus direitos. Ela usava o medo e a desinformação como armas. E agora, ele usaria a verdade como escudo e espada. 2 semanas depois, a OAH anunciou uma assembleia extraordinária. Seria aberta ao público. E permiteriam discussão de temas relevantes à convivência. Era a oportunidade perfeita. Romisa passou dias preparando sua apresentação. Criou um dossiê. Dezenas de páginas com cópias de multas inconsistentes, e-mails com ameaças, postagens do grupo de Facebook, e um relatório com pontos do regulamento que mostravam como Caron havia deturpado a autoridade que tinha. Na noite da reunião, o salão estava cheio. Caron estava lá, ao centro da mesa de diretores, com seu típico ar superior. Outros membros do conselho pareciam desconfortáveis. Romisa levantou-se quando chegou sua vez de falar. Vestia uma camisa branca e segurava um pendrive na mão. Boa noite, meu nome é Romisa, e sou morador da casa 27. Gostaria de apresentar algo que acredito ser do interesse de todos. Ele conectou o pendrive ao projetor, e a primeira imagem apareceu. A cópia exata do regulamento da OA, com trechos destacados nos últimos meses. Notei uma série de ações tomadas pela presidente da OA, que vão além do permitido por este regulamento. Não sou advogado, mas estudei leis o suficiente para saber quando meus direitos estão sendo violados. Caron tentou interromper. Senhor Romisa, isso não é uma denúncia formal. A pauta da reunião não inclui ataques pessoais. Mas o público murmurava. Muitos ali queriam ouvir. Romisa continuou. Não é ataque, é apuração. Tenho provas, testemunhos e registros que demonstram um padrão de comportamento abusivo e autoritário. A cada slide, a tensão aumentava. Fotos de advertências sem sentido, cópias de e-mails agressivos, até mesmo extratos de compras feitas com o fundo da OA que pareciam pessoais demais. Caron começou a suar. Tentava rir, revirar os olhos, mas seu nervosismo era visível. Isso é uma armação, ela exclamou em um momento. Se for, então a senhora pode provar sua inocência com documentos, respondeu Romisa calmamente. A assembleia foi encerrada, sem que Caron conseguisse retomar o controle. Os moradores estavam revoltados, muitos pedindo investigação oficial. O conselho marcou uma nova reunião, desta vez, interna menos para discutir possíveis sanções à presidente. De volta para casa, Romisa sentou-se novamente à sua varanda, olhando para o lago. A água brilhava sob a luz da lua, como se lhe agradecesse por tê-la defendido. Mas dentro dele, sabia que aquilo era apenas o começo. A verdadeira batalha estava por vir, porque ele tinha um trunfo, algo que ainda não revelara a ninguém, algo que podia custar a Caron muito mais do que ela podia imaginar. 3 dias após a tumultuada assembleia, o silêncio pairava sobre a comunidade. O lago continuava calmo, os pássaros ainda cantavam pela manhã, mas algo invisível havia mudado. No ar, o medo dera lugar à desconfiança. Os moradores andavam em pequenos grupos, cochichando nas calçadas, comentando sobre a humilhação de Caron diante de todos. Mas Caron não era do tipo que desistia facilmente. No escritório da OA, ela agora evitava reuniões públicas e tentava
controlar a situação por e-mail, enviando comunicados vagos e defensivos. Como as acusações feitas não foram formalmente validadas, estamos conduzindo uma auditoria interna para garantir a integridade da liderança. Agradecemos à comunidade pela paciência, mas Holmes sabia. Ela estava com medo. E isso era apenas o começo. Naquela manhã, ele finalmente decidiu abrir o envelope que estava guardando há semanas, desde o dia em que gravaram um vídeo por acaso. Logo após o incidente no lago, era uma gravação simples, feita pelo celular, enquanto Holmes caminhava de volta para casa. Ao passar perto do clube da Orra, ele vira Caron dentro da sala de administração, sozinha, com o cofre da associação aberto. Ela retirava envelopes, contava notas e colocava em uma bolsa que não pertencia ao arquivo da OA. Ele nem havia percebido na hora a importância da cena, mas, por sorte, o celular estava gravando com a câmera ligada. Agora, ao assistir o vídeo com atenção, percebeu que aquilo poderia mudar tudo. E mudaria. Holmes procurou então um amigo de faculdade, Gustavo Ribeiro, que agora era advogado especializado em direito comunitário. Explicou-lhe toda a situação. As multas abusivas, o comportamento autoritário de Caron, a gravação do suposto desvio de verba, e o impacto emocional que ela causara em muitos vizinhos. Gustavo assistiu ao vídeo em silêncio e, ao final disse, isso aqui pode ser classificado como apropriação indébita, e dependendo do valor retirado e da frequência, pode evoluir para estelionato e até crime contra a administração pública. Se ela estiver usando dinheiro coletivo indevidamente, então posso abrir um processo criminal? Perguntou Holmes. Já esperando a resposta, pode e deve, mas recomendo que comece com uma denúncia formal à promotoria local. Esse vídeo é uma prova fortíssima. Além disso, se quiser, posso protocolar uma notificação para o conselho da OA. Se eles não agirem, serão cúmplices por omissão. Holmes assentiu. Estava decidido nos dias seguintes, ele reuniu todos os dados. O vídeo, os extratos bancários da OA obtidos por um vizinho contador, os testemunhos de moradores e os comprovantes de compras que mostravam gastos incompatíveis com as funções da associação, menos como vinhos caros, joias e até uma assinatura de spa. Tudo em nome de manutenção administrativa. A denúncia foi feita de forma silenciosa, mas cirúrgica. Dentro de uma semana, Caron recebeu uma notificação oficial do Ministério Público local, pedindo esclarecimentos sobre suas movimentações financeiras. O escândalo saiu do pequeno mundo da comunidade para ganhar contornos jurídicos sérios. Caron entrou em desespero. Ela começou a visitar casas, tentar explicar sua versão, culpar antigos membros da diretoria e até insinuar que Holmes havia manipulado os dados. Mas ninguém mais acreditava nela. A confiança havia sido quebrada menos, e com ela, sua autoridade. Uma nova assembleia foi convocada, desta vez com caráter deliberativo. A pauta era clara: votação pela remoção da atual presidente da OA por má conduta e possível abertura de processo judicial comunitário. Holmes, embora não quisesse estar sob os holofotes, foi incentivado pelos próprios vizinhos a liderar a apresentação. Na reunião, o salão estava lotado. Havia até um repórter de um jornal local, convidado por Gustavo para documentar o caso. Tudo dentro da legalidade. Afinal, tratava-se de interesse público. Caron tentava manter uma postura firme, mas sua expressão mostrava rachaduras. Suas mãos tremiam. Seu discurso era defensivo, fragmentado e muitas vezes contraditório. Então Holmes se levantou, plugou seu notebook no projetor e exibiu o vídeo. O salão ficou em silêncio. Lá estava ela menos sozinha, retirando o dinheiro do cofre da OA, contando e escondendo em uma bolsa pessoal. O áudio captava até sua respiração ofegante. Ninguém precisou dizer nada. Aquilo falava por si. A votação foi unânime. Caron foi destituída do cargo na mesma noite. Além disso, uma comissão foi formada para auditar todos os anos da gestão dela. O caso agora estava oficialmente nas mãos da promotoria. E quanto à multa, de Holmes, cancelada, oficialmente anulada. No mural do clube, a nova diretoria publicou uma nota. Pedimos desculpas ao Sr. Holmes e a todos os residentes que foram injustamente penalizados. A nova gestão está comprometida com a justiça, transparência e respeito. Naquela noite, Holmes sentou-se outra vez à beira do lago. O céu refletia no espelho d'água como se o mundo estivesse em paz novamente. Ele segurava sua vara de pesca, lançou a linha e esperou. Desta vez, não por uma briga, one confront, mas por tranquilidade que ele mesmo havia reconquistado no bolso. Seu celular vibrava com uma mensagem de Gustavo. Excelente trabalho. Se quiser processar por danos morais, temos base.
E você pode receber uma indenização generosa. Homza sorriu. Ele já havia recebido o que realmente importava. Justiça. Era uma manhã cinzenta e silenciosa. O tipo de dia em que o tempo parece segurar o fôlego. Homza estava em frente ao espelho, ajustando os botões da camisa azul clara, que havia separado para uma ocasião importante. A audiência judicial contra Caron. O processo, aberto pelo Ministério Público com base nas evidências entregues por Homza e sua comunidade, finalmente chegaria ao tribunal. As acusações eram sérias: apropriação indébita de recursos comunitários, abuso do poder e má conduta administrativa. Se condenada, Caron não só teria que devolver o dinheiro, como também poderia ser obrigada a pagar uma multa adicional por danos coletivos, estimada em mais de $10.000, no Fórum Distrital. O ambiente era formal, mas o murmúrio entre os presentes denunciava o peso do caso. Os bancos estavam cheios de moradores da comunidade, vizinhos que haviam sofrido com as decisões autoritárias de Caron, e agora esperavam que a justiça fosse feita. Homza sentou-se ao lado de seu advogado, Gustavo Ribeiro, que folheava calmamente as últimas páginas do processo. Já Caron, do outro lado da sala, mantinha a cabeça erguida, mas seus olhos denunciavam preocupação. Ela estava visivelmente desgastada, com olheiras fundas e gestos nervosos. Seu advogado, um homem tenso e impaciente, a todo momento lhe dizia, para ficar em silêncio e não se exaltar. O juiz entrou na sala. Todos se levantaram. A audiência começou. A promotoria apresentou primeiro os fatos. O vídeo gravado por Homza, no qual Caron aparece, retirando dinheiro do cofre da OA e guardando em sua bolsa pessoal. Os extratos financeiros analisados por peritos, apontando saques e gastos não autorizados, os testemunhos escritos de vários moradores, descrevendo práticas coercitivas, multas abusivas e decisões unilaterais. Um e-mail, onde Caron, em tom ameaçador, ordenava que o morador removesse a churrasqueira do quintal ou enfrentaria consequências. Caron, chamada para depor, manteve-se defensiva. Negou as acusações, afirmou que os gastos eram necessários para a representação da associação e que tudo havia sido autorizado verbalmente por antigos membros do conselho. Tentou se vitimizar, dizendo estar sendo alvo de uma conspiração liderada por um novo morador, que queria poder. Homza foi chamado em seguida. Subiu ao banco das testemunhas com tranquilidade. Olhou para o juiz, depois para o público, e começou. Excelência, não estou aqui em busca de vingança. Estou aqui por justiça. Quando me mudei para aquela comunidade, esperava paz, mas fui surpreendido por uma liderança que usava o medo como ferramenta de controle. Quando fui multado injustamente por pescar em um lago, onde nenhum regulamento proibia isso, percebi que havia algo errado, e ao investigar, encontrei algo muito maior do que uma multa. Encontrei um sistema construído em abuso. Seu depoimento foi firme, respeitoso e direto. O juiz fez várias perguntas técnicas, às quais Homza respondeu com calma e precisão. Após os testemunhos, o juiz deu um breve intervalo. Do lado do fora, Homza foi cercado por vizinhos que o abraçaram, agradeceram e desejaram boa sorte. Uma senhora, Dona Lourdes, que havia sido multada por plantar tomates no quintal, lhe disse com os olhos marejados: "Você não tem ideia do que fez por todos nós. Pela primeira vez em anos, sentimos que temos voz." Quando voltaram para o tribunal, era a hora dos argumentos finais. O advogado de Caron tentou descredibilizar as provas, sugerindo que o vídeo poderia ter sido manipulado e que Homza tinha motivações pessoais. Mas suas palavras soavam vazias. Diante das evidências concretas, Gustavo se levantou então, caminhou até o centro da sala e disse: "Excelência, este não é apenas um caso de má administração. É um caso de traição à confiança pública. A ré usou um cargo voluntário para enriquecer pessoalmente, punir moradores inocentes e manipular uma comunidade inteira. Não pedimos apenas uma condenação, pedimos um exemplo, para que nenhuma liderança futura pense que pode agir acima das regras." O juiz anotou calmamente algumas observações e então se retirou para deliberar. Uma hora depois, todos foram chamados de volta. O juiz entrou, abriu um envelope lacrado e começou a leitura da sentença. Após análise dos fatos, depoimentos e provas apresentadas, este tribunal considera a ré Caron Muller culpada pelos crimes de apropriação indébita e má conduta administrativa. A ré deverá restituir à associação de moradores o valor de $7.300, mais $2.700 em multa civil, totalizando $10.000. Além disso, está formalmente proibida de ocupar qualquer cargo de liderança em instituições comunitárias por um período mínimo de 5 anos. Caron desabou.
Pela primeira vez em público, chorou. Tentou se justificar, mas foi contida por seu advogado. Já os vizinhos aplaudiram discretamente, em respeito ao ambiente, mas com alívio visível. Holmes apenas respirou fundo. Não sorriu, não comemorou, mas dentro do ser, sentiu-se em paz. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Um pequeno jornal local publicou a manchete: morador enfrenta a presidente autoritária da OA e vence na justiça. Caso serve de alerta a comunidades do país. A nova diretoria da OA, composta agora por moradores eleitos democraticamente, começou a implementar mudanças. Maior transparência nas finanças, reuniões abertas com ata pública, fim das multas sem justificativa documentada. Holmes foi convidado para fazer parte da diretoria, mas recusou gentilmente. Ele já havia cumprido seu papel. Numa tarde ensolarada, ele voltou ao lago, sentou-se no mesmo banco onde tudo começou, lançou sua linha na água e fechou os olhos. Nada de multas, nada de ameaças, apenas o som da natureza e a certeza de que, às vezes, a justiça pode demorar, mas chega. Os dias que se seguiram ao julgamento foram de calmaria, uma calmaria verdadeira, não a aparência de paz imposta pelo medo, como nos tempos de Caron, mas uma atmosfera leve, silenciosa, quase libertadora. Naquela manhã de sábado, o lago refletia o céu limpo, com pequenas ondas se formando pela brisa suave. Crianças corriam pelas trilhas, casais passeavam com cães, e os moradores pareciam mais dispostos a conversar, sorrir, compartilhar. Holmes estava sentado em seu banco de sempre, com a vara de pesca apoiada no suporte, mãos nos bolsos e uma expressão tranquila no rosto. A vida havia voltado ao que deveria ser desde o início. Simples, justa e silenciosamente bela. No clube da comunidade, um novo painel de avisos havia sido colocado. Ao lado do mural de regras, agora claras e acessíveis, estava um quadro com fotos e nomes dos moradores que contribuíram para a renovação da OA no centro. Uma pequena homenagem, em reconhecimento ao Sr. Holmes, menos por sua coragem, integridade e compromisso com a verdade. Graças à sua ação, hoje vivemos em uma comunidade mais justa e unida. Holmes, ao ver aquilo, sorriu discretamente. Não buscava glória. Nunca quis ser herói, mas era bom saber que suas ações haviam feito a diferença. Não só para ele, mas para a Tudus. Em um domingo à tarde, a nova presidente da OA, Dona Helena Menos, uma mulher gentil, organizada e muito respeitada pelos moradores, Menos convidou Holmes para um café no salão principal. Estavam presentes outros membros da nova diretoria, além de Gustavo, o advogado que continuava acompanhando as reformas na gestão. Holmes, disse Helena com um sorriso. Nós sabemos que você recusou fazer parte oficialmente da direção, mas gostaríamos de saber se aceitaria ser nosso conselheiro informal. Apenas alguém para nos lembrar, de vez em quando, do porquê estamos aqui. Holmes sorriu, pegando a xícara de café. Se for sem reuniões às 7 da manhã, eu aceito. Todos riram, mas havia verdade na leveza daquele momento. A comunidade estava se reerguendo não apenas com novas regras, mas com novos valores, e Holmes era sim uma referência. Caron, por outro lado, havia se mudado. Discretamente, vendeu sua casa e partiu para outro estado. Os vizinhos não comentavam muito sobre ela, não por medo, mas porque simplesmente ela havia perdido relevância. Seu nome não mais causava atenção, menos apenas um lembrete de como o poder mal utilizado pode destruir reputações e afastar pessoas. Holmes nunca desejou mal a ela, nem comemorou sua queda. Ele sabia que o pior castigo para quem gosta de controle perdic low. E agora, ela estava sozinha com seus próprios reflexos. Os meses passaram. A comunidade ganhou um pequeno espaço de leitura pública. Uma horta comunitária foi organizada pelos próprios moradores. As reuniões da OA passaram a ser realizadas em clima de diálogo e cooperação, com decisões votadas por maioria. Em clima amistoso, Holmes, por sua vez, voltou a escrever. Inspirado por tudo que viveu, começou a registrar sua experiência em forma de crônicas, pequenos textos sobre coragem, vizinhança e os perigos do silêncio diante da injustiça. Gustavo, ao ler um dos textos, sugeriu: você devia publicar. Isso pode ajudar outras pessoas em comunidades que passam por algo parecido. Holmes pensou, refletiu e decidiu criar um blog. Chamou-o de À Beira do Lago. Simples, honesto, como ele. Certa noite, ele caminhava pela margem do lago quando foi abordado por uma garotinha de uns 8 anos, acompanhada do pai. Moço, é verdade que você que salvou o lago? Perguntou ela, com olhos curiosos. Holmes ajolou-se para ficar à altura dela e respondeu com um sorriso. O lago sempre esteve aqui.
Eu só ajudei ele a continuar livre. Ela deu-lhe um abraço espontâneo e saiu correndo, rindo, oh, Pius, em agradecimento. Holmes olhou para o céu, agora salpicado de estrelas. O som da água, os grilos, o cheiro da terra tudo parecia em harmonia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ao voltar para casa naquela noite, ele sentou-se na varanda com um chá quente nas mãos e abriu seu notebook. Escreveu o último parágrafo do último texto que pretendia publicar naquele ciclo. Às vezes, não é preciso gritar para ser ouvido. Às vezes, basta lançar a linha, esperar e acreditar que a verdade sempre vem à tona. Não lute por ser herói, lute por ser justo, porque onde há justiça há paz. E onde há paz, há lar. Fechou o notebook, sorriu e sussurrou para si mesmo, olhando para a escuridão suave do lago. Essa foi minha pequena história. Nos vemos na próxima. Fade out.